ele consegue, porque o meu irmão ele vai para frente, mas eu não consigo ir, eu não consigo prosseguir, eu não consigo me concentrar. Verdadeiramente eu queria ser como ele, mas eu não consigo. Eu queria ter o que ele tem, mas eu não alcanço. Eu queria ser o que ele é, mas eu não consigo. Verdadeiramente, irmão, nós entramos muitas vezes em uma pergunta, entramos muitas vezes em uma insegurança, entramos muitas vezes em uma certeza. Desse jeito que a gente muitas vezes se pergunta, talvez entra nessa pergunta, entra nessa situação. E a gente vamos entender que vem essa dúvida. A gente entra em um estado de medo, a gente entra em um estado de insegurança, a gente entra no estado de incerteza e não consegue conquistar. Nós vamos entender que isso é barreira para o nosso caminho, é a dúvida, é a incerteza, é a insegurança. Você lembra quando a Bíblia diz que, olha, entende isso aqui, só que existe uma coisa, todos aqueles grandes, todos aqueles pequenos que prosseguiu, que conseguiu, que chegou, que alcançou algo, nós vamos entender que existia dentro dele uma gênesis, existia-se dentro dele um equilíbrio, existia-se dentro dele de uma gênese de criação. O que é a criação? Criação aqui vai significar, ou seja, início, meio e fim. Criação aqui, a gênese aqui significa de criar, ou seja, criar o projeto. Você vai ter que produzir de acordo com o seu projeto. Você vai ter de acordo de criar o projeto, você vai ter que ter objetivo, você vai ter que ter determinação, você vai ter que ter paciência, porque é nesse período, é nesse processo que vai acontecer o seu fruto. É nesse processo que vai acontecer tudo aquilo que você deseja. Muitas vezes você pergunta isso, e muitas vezes a diferença na nossa vida não é somente ser, não é somente querer ter, mas a gente esquecemos que existiu na vida daquele irmão que venceu, aquele irmão que prosseguiu, aquele irmão que alcançou algo, que existiu essa gênese na mente dele, no coração dele. Primeiro ele projetou, primeiro ele, ou seja, planejou, ou seja, primeiro ele plantou, primeiro ele estudou como ele ia plantar, primeiro ele iniciou o seu projeto, primeiro ele começou a sua caminhada projetando, a sua caminhada planejando, e chegou um certo tempo da vida dele que ele não precisou fazer força muito, ele não precisou correr muito para ele produzir, para ele colher aquele fruto. Foi de acordo com o processo, foi de acordo aquele fenômeno, foi de acordo aquela inspiração que ele teve, foi de acordo com aquele projeto que ele criou, que algo veio acontecer sobre a vida dele. Então a diferença aqui não é querer ser, a diferença aqui não é querer ter, a diferença é a gênesis que você coloca dentro de você. Então deixa eu te dizer, plante hoje, planeje hoje, estude hoje, vá buscar hoje, plante hoje, que amanhã no dia da sua colheita você vai colher aquilo que você plantou. Você vai chegar ao objetivo daquele que você queria alcançar. Você vai chegar à vitória naquilo que você queria alcançar. Você vai chegar ao período que você tanto esperou da sua colheita. Então o objetivo aqui não é só ser, é ter a gênese dentro de você, a gênese da criação. Então pare e reflita, plante hoje, planeje hoje, crie propósitos hoje, crie objetivos hoje para o seu projeto, que amanhã, no dia da sua colheita, você vai ver que valeu a pena.
Guarda essa palavra para o seu coração. Guarda a sua palavra para o seu entendimento. Guarda essa palavra para o seu crescimento. Amém? Plante hoje. Regue hoje. Cuide hoje do seu fruto. Que no dia da colheita, grandes coisas você...